eu peguei aquele livrinho e nós fomos fazendo, primeiramente, com as pessoas que estavam um do lado do outro. Pega a pessoa que está do seu lado, lê o livrinho com ela. Aí nós lemos o livrinho para a pessoa. A pessoa lia o livrinho para mim. Nós levantávamos e orávamos uns pelo outro. E eu cheguei na minha casa e esse rapaz estava lá, era um colega de trabalho meu, nós saímos do trabalho, cheguei, ele virou para mim e falei, Toninho, eu quero te falar algo que eu peguei na igreja, eu posso te mostrar esse livrinho? Ele pode. Eu falei, tá bom. Aí peguei o livrinho, comecei a ler com ele, e o que houve? Ele olhou para mim, na hora que eu terminei de ler o livrinho, no final, obrigado, seu João. No final, ele olhou para mim e falou assim, rapaz, eu acabei de fazer o que eu mais queria fazer na vida o tempo todo. Eu sempre tive vergonha de assumir isso perante os outros. De aceitar Jesus como meu único suficiente Salvador. Minha família é católica. E eu ficava muito mais envolvido com as coisas da igreja católica do que com o próprio Jesus. Eu fiquei olhando para ele, e assim, o cunhado dele era muito amigo meu, ele foi trabalhar comigo, porque o cunhado dele pediu um trabalho para ele lá no meu trabalho, e eu, como era gerente da loja, eu consegui um emprego para o rapaz. Ele tinha 15 anos na época. E aí, até hoje esse rapaz, esses dias ele virou para mim e falou assim, hoje ele é um homem, né, já, né, mas na época, até hoje ele fala assim, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. E hoje ele ele casou, teve 2 filhas, e uns 10 anos depois ele teve um filho. E aí, eu me sinto muito honrado por poder ter auxiliado ele. Mas o que acontece? Parou por aí? Não. Depois eu fui caminhar com ele até ele batizar. Fui caminhar com ele até ele ir para o Instituto Bíblico, para ele poder estudar. Fui fazer o passo a passo. Por quê, irmãos? Porque é uma coisa que nós fazemos hoje em dia, não fazemos, nós trazemos a pessoa aqui, e quando saímos ali fora, a pessoa, ela não é envolvida com a igreja mais. Ela recebe uma ministração aqui, e ela não tem para onde ir. E eu fiquei assim, Deus, o que eu faço? E vamos lá, voltar para a palavra. E aí, irmãos, por que eu estou citando esse exemplo? Porque eu antes, quando eu fazia Instituto Bíblico, eu pensava que missões era eu ir para outro país. Era eu ir para outro estado, para outra cidade, para outro bairro. Mas, na verdade, missões, irmãos, é nós desenvolvermos a nossa vida onde nós estamos inseridos. Você tem uma vida missional. No seu proceder, no seu trabalho, você expressar o Evangelho. E aí tem uma conversinha hoje, que é o seguinte, que no meu trabalho eu não preciso ser crente. Porque tem muitos crentes que no trabalho são piores do que ímpios. E nós começamos a ver alguns maus exemplos e começamos a ter a nossa vida no trabalho e ter a nossa vida na igreja. Que os meus negócios do meu trabalho não são negócios lícitos. Lícitos ou ilícitos? Não, irmãos. Eu não estou falando ilícito de pecaminoso demais, não. Mas é uma mentirinha. É um ajuste. É uma maneira diferente de falar. É algo que a gente fica assim, fala, caramba. Ah, é uma brincadeira. É tirar onda com um colega de trabalho. Eu não acredito que crente dê apelidos para colega de trabalho.
né? E aí o que ocorre? Nós temos uma vida secular hoje, que é trabalho, estudo, sociabilidade, lazer. Irmãos, muitas vezes nós deixamos de adorar a Deus, deixamos de vir para o culto porque o trabalho não nos deixa. Porque a nossa faculdade, os nossos estudos não deixam. Porque o nosso convívio social com os nossos amigos não deixa. E o nosso lazer. Você vai deixar de vir no culto domingo à noite porque você vai assistir Avatar semana que vem. Misericórdia, irmãos. Que Avatar lança essa semana, né? Mas aí o que acontece? Nós acabamos deixando a nossa vida secular ser mais importante do que a nossa vida com o Senhor. Nós deixamos o nosso trabalho de que nós podemos ter um lucro exorbitante naquilo que nós vendemos, destruindo a outra pessoa financeiramente, para que possamos obter lucro. Isso é ser crente? É isso que nós precisamos pensar. E a nossa atividade, a outra parte da nossa vida, né? A nossa atividade religiosa, cantar, tocar, testemunhar, orar, ler a Bíblia. E eu falei essa semana com um discípulo meu, que eu até falei assim: fulano, cadê fulano de tal? Não, ele está trabalhando muito, ele está não sei o que muito, ele está tal, muito. Eu falei: não, presta atenção que tem 2 meses que ele não põe o pé na igreja. Aí a pessoa: é mesmo. Foi lá, pegou o cara, arrastou o cara, levou o cara para a célula. Aí exatamente no dia que o rapaz tem 2 meses que não vem para a igreja, não se envolve em nada, não teve a célula. Porque a casa que ia ter a célula. E aí o que houve? Por que eu estou falando isso? Mas aí acabou que teve uma questão, no meu carro, que aí eles foram lá e ajudaram a Ana Paula. Mas se nós brincarmos, irmãos, vai passando o tempo e nós não nos relacionamos com o Senhor. Esse é o maior problema que eu vejo hoje. Que nós vamos deixando o nosso trabalho, É errado trabalhar? Não. É errado você sair com a sua família, sair com seus amigos, sair com qualquer coisa assim? Não, irmãos. Mas você precisa organizar esse tempo e dar a Deus a importância que Ele tem na sua vida. Eu passo a semana planejando para estar aqui no final de semana. Aparece proposta de final de semana para que eu ganhe dinheiro, eu falo: não. Não. Eu falei tanto não, que a pessoa que me arrumava o serviço nem está passando outros mais. Mas eu falei: Senhor, o Senhor vai abrir outras portas. Por quê? Porque a minha prioridade é o Senhor, irmãos. Trabalho, a gente tem. Mas trabalho, daqui a uns anos eu não consigo trabalhar mais. Aí eu vou ficar sem o trabalho. Porque a idade vai chegar. E o Senhor, como fica? Como fica o nosso relacionamento com Deus? Nós passamos meses, passamos muito tempo. Por exemplo, esse fim de ano agora, nós ficamos tentando fazer uma confraternização da luz jovem. Nós tentamos tanta data, tinha tanta negativa, que nós falamos assim: é melhor a gente não fazer não, né? E acabamos não fazendo a confraternização da luz jovem. Queríamos fazer? Demais. Mas por quê, irmãos? Porque os afazeres da nossa vida secular entram em confronto com os afazeres da igreja. Eu fico lutando contra isso.
Tem dia que eu chego aqui, só misericórdia, quebrado, todo doído, mas eu chego ali, sento para a reunião e olho assim. Esses dias eu estava tão cansado assim, eu estava segurando para não pescar, eu olhei para o Dimas, ele estava pior do que eu falei, rapaz, por quê? Porque ele acorda mais cedo que eu. Mas eu trabalho, mas ele estava aqui. Ele estava aqui honrando o Senhor. E era uma reunião, não era uma reunião com o pastor Paulo, era uma reunião com o Lucas. Que nós estávamos programando algumas coisas da Luz Jovem. Né? E o que acontece, irmãos? A Bíblia nos ensina que tudo é para Deus. Tudo que nós temos é para o Senhor. E nós vivemos mais preocupados hoje com o nosso fazer, com a nossa forma de ganhar dinheiro, com a nossa forma dos nossos filhos irem para a escola, cuidar da nossa casa. Ah, pastor, mas a Bíblia fala que 50% da minha vida é da minha família. E 50% é do Senhor. Certo. Mas você vai ensinar a sua família a adorar a Deus, ou vai ensinar a sua família só a trabalhar? O pastor Paulo falou que o pai dele, eu não sei se todos aqui já ouviram isso, mas o pai dele trabalhava por um prato de comida por dia. E aí, irmãos, ele não trabalhou por outras coisas, mas o pai dele todo dia colocava um prato de comida na frente de cada filho que ele tinha. Era honrado? Sim. Era um homem nobre? Sim. Adorava a Deus? Não. Chegou no final dos dias dele, eu tenho uma foto, acho que lá em casa, dele batizando. Porque nos últimos dias ele se arrependeu e buscou o Senhor. Então, irmãos, essa noite, eu queria que você saísse daqui entendendo algo, que a sua prioridade é o reino dos céus. Que você não tem uma vida lá no seu trabalho de segunda a sexta e sábado e domingo você é crente, não. Que o seu proceder não tem que ser pensando, todo crente. Eu mesmo já falei isso, eu falei, rapaz, às vezes é melhor fazer negócio com ímpio do que com crente, porque o ímpio é mais honrado do que o crente. E eu quero retirar essa palavra aqui, porque o crente ele é fiel ao Senhor, o ímpio é fiel ao dinheiro. Então é melhor fazer negócios com o Senhor do que com o ímpio. E hoje a gente precisa entender isso, que não temos duas vidas. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Colossenses 3,17. Colossenses 3,17. Abrindo o celular mais rápido. Colossenses 3,17. Fala assim: e tudo o que fizerem ou disserem, faça em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Tudo que você for fazer, se você é crente, você tem que fazer em nome do Senhor Jesus. Agora, o negócio errado vai fazer em nome de Jesus? O enganar a pessoa vai fazer em nome de Jesus? Não, irmãos. Hoje foi uma pessoa ia lá em casa fazer lá um serviço. E antes da pessoa ir, ontem eu falei, olha, vai entrar um dinheiro para a gente segunda-feira e nós vamos te pagar na segunda. Tem algum problema? Não, não tem não. Pode ser na segunda. E aí a pessoa foi hoje. E tal, fez o que tinha que fazer, arrumou tudo lá, e a Ana Paula acordou, sentou do lado da pessoa, a gente começou a conversar, e eu mandei uma mensagem no Zap para a Ana Paula, falei, Ana Paula,
a gente não tem dinheiro para pagar isso hoje, mas tem um limite. Você quer pagar no limite, o dinheiro entrar amanhã? Eu vou pagar. Eu havia combinado com a pessoa de pagar amanhã, mas nós pagamos hoje para poder honrar a pessoa. Não, eu já tinha feito um acordo, mas se eu pude melhorar nesse acordo, e não vai mudar nada para nós, e nós vamos abençoar as pessoas que estão trabalhando no domingo, né? Porque ela trabalha de segunda a sexta, o marido trabalha de segunda a sábado. Eles foram no dia da folga deles fazer um extra lá na minha casa. E aí o que houve? Pagamos. Para quê? Para ser honrado. Para ser crente. Não é para ser diferente não, irmãos. É para ser crente só. Que a pessoa chegou assim, você é genro da pastora Marli e do pastor Paulo? Eu sou. Aí passou um pouco, o marido dela, né? Você é pastor também, né? Eu falei, sou. Aí eu fiquei conversando, arrumando as coisas, outros sempre servindo. Abri minha caixa de ferramentas, eu falei, se precisar de alguma ferramenta aqui, pode usar. Tá bom. E aí a pessoa pegou, usou e fez o serviço. O que eu falo com isso, irmãos? Tudo que nós formos fazer, temos que honrar o nome do Senhor. Temos que... Já teve dias de nós não termos o dinheiro na hora para fazer? Teve. E aí? Olha, daqui tantos dias eu vou lá e pago. Você tem que ser transparente com a pessoa. Se alguma coisa mudou, fala. Seja lícito. Não deixa as coisas ficarem meio por fora, não. E vamos lá. Tudo que fizer, seja em palavra ou em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Assim que tudo que você for fazer, se for comer ou beber, faça em nome do Senhor. 1 Coríntios 10, 31. Abre aí, Lucas. Está aí fácil? Aqui vai ser mais rápido. E hoje ainda tem ceia, né? Vamos lá. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Colossenses 3,17. Agora, abre aí, 1 Coríntios 10, 31, Lucas. Esse é o primeiro que eu li. Assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Irmãos, nós precisamos fazer... Abre o outro, Lucas, 1 Coríntios 6,19. Vou ler 3 uma vez, que aí fica mais fácil. 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus? 6,19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Então o seu testemunho não é seu mais. O seu casamento não é seu. O seu trabalho não é seu. Se você serve ao Senhor, tudo é dele. Faça do jeito certo. Mas 2022 foi assim. Faz diferente de 2023? Não é uma promessa de virada de ano, de pular sete ondinhas e mudar, não, irmãos. Para começar, a gente nem é virado do ano, a gente não passa na praia, para não ter esse negócio. Né? Brincando. Mas por quê? Faça uma aliança com o Senhor de ser crente. Do que tiver aqui, chega sábado pela manhã, vem aqui para a oração. Chega aqui terça-feira à tarde, vem para a intercessão. Quinta-noite, vem para o culto. Sábado, vem para a Luz Jovem. Para quem não veio ontem, sábado que vem, né, Lucas? Não temos Luz Jovem, não é isso? Só no primeiro sábado do ano que vem. No segundo. Pronto. Só no segundo sábado do ano que vem. Então, irmãos, vamos passar um mês sem ter luz jovem agora. E aí, quando começar, venha.
Seja crente. Ah, mas sábado eu queria sair com a minha família. Sai depois. Sabe por quê? Hoje eu estava olhando aqui, a Samara dançando de um lado e a Isabela do outro. A Ana Paula cantando, a Samara cantando e a Isabela arrumada para dançar. Eu falei, Senhor, obrigado pela minha família. Porque eles estão todos envolvidos com o Senhor. E porque elas querem. Não é porque nós ficamos no pé, não. Né? Eu acho, esses dias a Isabela entrou para o quarto dela, ela e a Samara, eu olhei para as duas assim. Isabela, você vai fazer o quê? Vai dormir agora? Não, nós vamos ler a Bíblia e orar. Eu falei, Isabela vai ler a Bíblia e orar? Né? A Samara a gente já está mais acostumado com isso, mas a Isabela, fiquei olhando, porque a Isabela só quer pegar o celular e brincar. Né? A gente tem até que falar, Isabela, controla. E colocar uns horários, porque senão só fica no celular, jogando. E aí, irmãos, o que acontece? Eu fiquei extremamente feliz. Por quê? Porque o nosso resultado está dando certo, o Senhor está honrando. Mas tem outra parte. Qual é? Que teve ensaios dias à noite, que nós tivemos que trazer. O pastor Paulo ajudou, trouxe também. Teve dias que saiu tarde daqui. Então, tem tudo isso. Por quê? Elas são crentes. Mas nós temos que fazer a nossa parte também. Em trazer, em buscar, em dar comida. Muitas das vezes a gente fala, não vou levar o meu filho para isso. Não vou levar o meu filho para aquilo. Mas hoje seu filho pode estar no mundo. Porque você preferiu poupar ele e deixar ele em casa, confortável. Então, irmãos, vamos tomar cuidado com isso. Pelo amor de Deus. Né? Às vezes a gente não consegue. Eu estou viajando, a Ana Paula está no canto de trabalho, o pastor Paulo passa lá e pega. Fica, vou, me leva. Ela só fica assim. Eu só vejo elas falando. Aí passa, eu chego em casa, às vezes eu estou chegando, a Samara, estou saindo, pai. Você vai cedo para a igreja, é? O culto não é às 8, Samara, vai agora. Não, pai, eu tenho que estar lá às 7. Porque tem ensaio disso, daquilo. Eu tenho que conversar com fulano. Isso assim, a Lustin nem começou, né? Que quando começar, vamos ter mais coisas a fazer. Né? Vamos lá. Habitar significa morar. O Espírito Santo mora em nós. Nós somos o seu templo. Nós precisamos, irmãos, manifestar o Senhor. A missão, né? A missão da igreja é você expressar o que tem dentro de você. Duro ouvir isso, né? Tem dia que eu falo assim, Senhor, o que eu faço? O que eu faço? Porque hoje eu não estou bem. E aí, esses dias eu falei, Senhor, eu estou muito cansado, eu não consigo ler aqui a Bíblia. E eu, sabe aquele dia que você trabalhou igual um doido? Você está assim, eu cheguei assim em Campina Grande, tinha dirigido 750 quilômetros no dia, quebrado, eu estava assim, eu falei, Jesus amado, Ana Paula não está aqui, eu nem banho eu tomo do jeito que eu estou. E eu falei, não, vou tomar um banho. Porque a gente chega tão cansado que nem banho a gente quer tomar às vezes. Mas o que eu estou falando, irmãos? Aí eu peguei o celular, peguei a Bíblia aqui, play. Falei, eu vou pelo menos ouvir a leitura de agora. E amanhã eu coloco ela em dia. Irmãos, foi como um bálsamo para mim. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em mim. Se eu falar a língua dele, ele vai ser vivificado dentro de mim na hora. O problema é que nós ficamos falando outra língua. Instagram. Nós só ficamos falando esse tipo de linguagem. Instagram, Facebook, WhatsApp.
E isso não é do Espírito Santo de Deus. Nós não nos relacionamos com Deus, relacionamos com um monte de coisas. Lucas estava falando ontem pela manhã, eu fiquei ouvindo o que ele falou. Ele falou, a forma de adoração mudou. Antigamente tinha que adorar ao Deus tal. A forma de adorar Ele é você ir lá, pegar e repostar uma fala de um cara que adorava aquele Deus. Eu fiquei olhando para o Lucas assim, eu falei, é verdade. Muitas das vezes nós estamos expressando mais o budismo do que o cristianismo, com as nossas postagens. Então, irmãos, precisamos atentar para isso, colocar o nosso coração no lugar certo. Outra coisa, o seu culto a Deus é só quando você vem aqui? É só para você vir no domingo aqui, você cultua a Deus? Você não tem o seu tempo com Deus? Irmãos, há uma necessidade de todos os dias nós temos um relacionamento com Deus. Eu estava lendo em um post esse tempo, falando o seguinte, quem lê a Bíblia uma vez por semana, não tem mudança nenhuma de vida. Quem lê a Bíblia 2 vezes por semana, a sua vida tem uma mudança mais ou menos, bem fraca. Quem lê de 3 vezes por semana à frente, a sua vida tem uma mudança de 50% acima. Leitura da Bíblia. Quem falou isso foi ímpio. Fiquei olhando assim. Agora, quem lê 7 vezes na semana? Tem o Espírito Santo vivificado dentro dele. Essa é a questão, que nós ficamos tratando com a nossa ansiedade. Tratando com ansiedade, você vai para a geladeira e come. Tratando com a tristeza, você vai agir com raiva. Tratando com qualquer sentimento emocional que você tiver, você vai reagir. E eu, irmãos, tenho tomado muito cuidado com isso, com as minhas reações mediante as coisas que acontecem comigo. Por quê? Porque eu tenho que expressar o que é de Deus. Embora eu esteja extremamente com raiva. Esses dias, Ramonzinho me ligou, eu falei, Ramonzinho, não quero falar agora não. Depois eu falo de você. Ele, tá bom. Mas eu não falei para ele que eu estava com um problemaço aquele dia. Eu falei, Ramon, agora não dá para falar com você. Depois a gente se fala daqui a pouco. Acabou que ele nem ligou e eu não liguei. Mas o que acontece? Nós precisamos, irmãos, ter um tempo no Senhor. Relacionar com Deus. Se não relacionarmos com Deus, todo dia, aqui, pois não existe relacionamento com Deus que não seja diário, constante e integral. Essa frase eu fiquei olhando assim, integral é tudo. Porque é algo que a gente precisa aprender a lidar. Se envolver com Deus o tempo todo. A sua reação, ela ser crente. Porque a vontade que dá numa reação, quando a pessoa te fecha no carro, ou então te encara, a pessoa errada falando, é você pular para fora do carro, você passar em cima dela. Né? Teve uma vez que eu estava muito cansado, eu estava trabalhando muito. Tinha 2 meses que eu não tinha folga. Estava vendendo todas elas. E aí um cara me fechou ali na João Machado. E eu com a van, com 12 pessoas na van. O cara ficou andando devagarzinho na minha frente, conversando com o outro do lado, e andando a 10 por hora, e eu com horário para entregar o pessoal. Porque nós somos prestadores de serviço da UAPV, da empresa que eu trabalho, nós temos horários a cumprir. E aí esse cara devagar, eu dei luz, nada. Cortei luz, nada. Dei um toque na buzina, nada do cara abrir, ou pelo menos andar. Aí o outro saiu. Eu só fiz assim com a van. Eu abri a van, passou um pouco, eu joguei a van em cima dele. Tuf! Rebentei a frente do carro todinho do cara. Tanta raiva que eu fiquei. Aí eu falei, eu olhei para ele assim. Aí ele foi, passei e fui embora com a van. Chegou lá na frente, ele fechou a van, eu olhei para ele,
Na hora que ele veio falar comigo, eu estou errado. Toma meu cartão, me liga, eu vou pagar seu carro. Mas eu estava extremamente estressado. E eu falei, Deus, o que eu fiz? Que raiva é essa? Então, nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo. Na hora que você cometeu o erro, conserta. Ah, não aguentei. Por quê? Porque eu estava trabalhando demais e não estava me envolvendo com Deus. Viu agora? Fiz algo o errado? Fiz. Estava certo mediante o meu trabalho? Eu tinha que chegar no horário? Tinha. Mas o cara fazendo graça comigo. Aí eu paguei, fui lá, fui na mecânica que ele queria, paguei tudo, cheguei lá, negociei com o cara, acertei. Ele depois me chamou, vamos lá para minha... Eu tenho uma chácara, no Conde, vamos lá passar um dia lá comigo. Então eu mudei o cenário com o cara. Eu mudei a realidade do negócio. Eu consegui reverter a situação. Mas foi por quê? Falta de envolvimento com Deus. Viu que quando nós nos envolvemos mais com as nossas coisas, nós acabamos vivendo só pelo trabalho? Só pela vida secular? O cristão que entende que não há separação entre vida secular e enxerga todas as oportunidades que você tem como uma chance de Deus chegar a outra pessoa, você vai ter êxito. Eu sei, pastor. Vocês me entregaram 7h30, tem 20 minutos. Tem 20 minutos, pastor, que eu estou falando. Vou gastar mais 10 só, tá bom? Mais 10 eu fecho. 8 horas. Vamos lá. O cristão que não há separação entre a sua vida secular e a sua vida ministerial. Por quê? Porque precisamos aprender a lidar com isso. Você é missionário aonde você vai. Com a sua atitude você é missionário. Com a sua postura mediante, mesmo você ter errado, você é missionário. E o cara que eu joguei o carro em cima dele, a van não aconteceu nada. Mas o carro dele ficou meio caro para não poder arrumar, mas eu paguei. Mas ele depois, ele assumiu, ele falou, não, eu fiz de propósito, para passar raiva em você, porque você cortou luz, e eu estava com pressa também, e aí eu fiz de propósito. Eu falei, tá bom. Mas eu não falei para você que eu ia pagar? Ele, tá. Ele, eu vou ficar tantos dias sem carro também. Eu falei, todo mundo vai pagar por isso. Vamos lá. Para ser missionais, requer um preparo em 3 áreas. Primeira, para ser testemunha do Evangelho, por meio da palavra, em seus relacionamentos. Nós devemos prezar pelo bom relacionamento com as pessoas. Eu vou falar de uma pessoa que trabalha comigo em Campina Grande. Ele mora comigo. Nós fazemos a caminhada junto, todo dia. Chegávamos do trabalho e dávamos algumas voltas no Açude Velho, em Campina. E um dia, conversando com ele, eu falei, você separou por quê? Aí ele contou a vida dele, fiquei olhando. Aí ele virou para mim e falou, como você consegue ficar casado com uma pessoa só? Eu falei, rapaz, normal para mim isso. Aí ele, eu não conseguia. Se ela passava raiva em mim, eu descontava, eu saía com outras. Eu falei, E fui mostrando que o meu jeito de ser era diferente disso. Com o meu viver com ele. No meu trabalho, ele via as pessoas dando mole para mim, eu nem aí. Ele olhava assim e falou, você não viu fulano te dando mole, não? Eu falei, não. Ele, se ela falar com você, fala aí para mim. Eu, Então fiquei olhando para a cara dele, né? Ele tá... Tipo assim, eu nem vi. Por que, irmãos, que eu estou falando isso? Porque hoje,
Ele me defende hoje. Ele fala assim, vocês podem falar de qualquer um aí, mas do Evandro vocês não podem falar nada. Por quê? Porque eu dei o testemunho lá dentro. Dentro do apartamento que a gente passa toda noite em Campina Grande. Embora eu chegue cansado, eu chego cansado também, que eu dirijo 600 a 750 por dia, quilômetros, eu dirijo 550 a 600. Nós dois temos uma carga horária muito pesada. E aí a gente chega muito cansado, chega e puf, apaga. Esse dia a Ana Paula ligou para mim às 11h30 da noite, eu nem vi, eu vim ver o telefone no outro dia. Mas, irmãos, nós precisamos zelar pelos nossos relacionamentos. Segundo, né, para sermos missionais, fazermos a justiça. Para amar o próximo e fazermos a justiça em nossas cidades e bairros. Se nós vemos uma injustiça, nós precisamos ser diferentes. Eu vi o pastor Paulo falar aqui sábado, pela manhã, que ele falou assim, quando a pessoa chega e me pede o esmola, eu fico olhando, eu já deixo umas moedas guardadas para que eu dê para aquela pessoa que está pedindo dinheiro na rua. Fiquei olhando para ele, eu falei, eu não faço isso não, Deus. E eu olhando para ele pensando, sabe? Quantas vezes que a pessoa passa com a plaquinha, estou com fome, estou com isso, estou com aquilo, eu fico olhando para a pessoa e falo, não vou dar não. Pois eu vou começar a fazer isso. Vou começar a guardar as moedas, a guardar as coisas para que eu dê. Eu já dei lanche para as pessoas, lanche que eu estava, com bolacha, alguma coisa, eu já dei. Isso eu já dei diversas vezes. O que eu estava assim, para me poder lanchar, ou um almoço meu, eu já dei para a pessoa. Né? E aí o que acontece? Eu falei, não, está aqui. Mas eu vou começar a andar, vou fazer igual ele está falando. Por quê? Porque eu quero servir a Deus. Eu quero expressar o reino de Deus. Eu quero ser um missionário com a minha vida. Não só com o que eu falo, mas com o que eu vivo. Vamos lá, terceiro. Para integrar a fé e trabalho com o objetivo de, assim, enganjar a cultura no meio das profissões. O que acontece com isso, irmãos? Nós precisamos mudar a cultura do lugar. Eu vou falar do exemplo de Goiânia. Em Goiânia, nós começamos a ganhar pessoas e começamos a trabalhar com elas, e o nosso relacionamento com Deus, ele trazia a mudança da pessoa, a mudança de vida deles. Como? Ensinava a escovar os dentes, ensinava a manter o cabelo cortado, a fazer a barba, a tomar banho, usar desodorante que não usava. Aí, pronto, está online. E aí, irmãos, nós começamos a ensinar. Uma vez eu ensinei o rapaz a cortar a unha do pé. Falei, você vai cortar essa unha? Não, eu falei, vai agora. Troço nojento, rapaz. Ele, que é isso? O que tem a ver minha unha com igreja? Eu falei, não tem nada a ver com igreja, não. Tem que você ser um cara aciado. Né? E aí, com isso, irmãos, nós fomos mudando a cultura das pessoas. E o que acontece? Isso em Goiânia. Uma vez cheguei na casa de um casal que me ligaram, Evandro, fulano está em casa brigando. Cheguei lá, o tapa tinha comido. Ajudamos a mudar a cultura desse casal. Está casado até hoje. Esse dia postou lá, bodas de prata. Eu tenho parte nisso. Né? Por quê? Eles não são crentes hoje. Mas o dia que ele quebrou a casa e ela, eu fui lá. Cheguei, ela estava no fundo chorando e ele lá fora sentado. Mas aí eu sentei com os dois, móveis quebrados, conversei, depois levei os dois para minha casa e fomos caminhando com eles. Outra coisa, isso lá, fomos para a comunidade, também ajudamos o rapaz, você tem que lavar esse cabelo. Ah, mas eu gosto do meu cabelo Black Power, vamos fazer uma trança nele?
Toma banho. Por quê, irmãos? Porque essas questões, nós precisamos mudar a cultura do lugar. Nós vimos algum tempo atrás aqui, que estávamos somente dando cestas básicas, não estávamos ministrando para as pessoas. E só dar a cesta básica, ela não muda a vida da pessoa. Você torna a pessoa mais dependente de você do que você mudar a vida dela. Mas você auxiliar a pessoa a caminhar, a ensinar as coisas, a tirar a pessoa de onde ela está, ela muda o cenário. E o outro aqui, que nós chegamos, hoje nós ficamos olhando, quando nós chegamos aqui, alguns aqui conhecem, foi Juan, Ramon, pastor Tiago, que foram recebendo, foram se envolvendo com o Senhor, que só falavam em futebol. Tem alguma coisa errada nisso? Não. Mas eles têm que falar e adorar a Deus. Tem que buscar o Senhor também. Hoje estão com as suas famílias. Esses dias eu vi a esposa de um deles postando o aniversário dela. Fiquei olhando e falei, que gracinha. Por quê, irmãos? A nossa vida missional, ela é nesses aspectos. E aí, falta 3 minutos, pastor, está vendo? Vou cumprir. Irmãos, mas pregamos o Evangelho, fomos missionários. Chegamos o final de 2023. Você pregou o Evangelho para tantas pessoas, pegou a sua fichinha com 4 nomes, por 3 vezes por ano, você trouxe 12 pessoas. Essas 12 pessoas que você trouxe, você vai acompanhar elas como? Vamos começar agora a escola de líderes. Quem não fez escola de líderes, faça agora. Pergunta aqui, pastor Paulo, pergunte a mim. Se vamos começar agora uma turma. Se você quer fazer de novo, faça. Sabe por quê, irmãos? Todas as vezes que eu vou dar aula, eu dou totalmente diferente. Eu dei aula para a Patrícia aqui, teve um dia que só veio ela. Ficou eu e ela aqui, eu em pé e Patrícia sentado. Eu falando como se tivesse a sala cheia. Mas por quê? Por causa do propósito de Deus. E isso me edificou. E eu tenho certeza que mudou a vida dela também. Por quê? Porque é a perseverança. Na hora que você for expressar, você tem que expressar o reino de Deus. E aí, irmãos, por que eu falo que a pessoa tem que se alimentar? Tem que continuar envolvido com o Espírito Santo de Deus. Eu vou ler uns índices aqui sobre jovens nos Estados Unidos, isso. Alguns dados de pessoas que deixaram de ir para a igreja. Vamos lá. 66% dos jovens de 18 a 22 anos deixaram de ir para a igreja pelo menos 1 ano nesse período. Por causa da faculdade, 34% das pessoas da igreja deixavam de ir para a igreja. Por causa dos julgadores que ficavam julgando quem estava aqui em cima, que ficava aí sentado, ele está errado, ele está falando isso, não concordo. Os julgadores, 32%, deixavam de ir para a igreja. Não sentir conectado com a igreja, 29%. Política. Quantos de nós ficamos irritados durante esse pleito eleitoral agora? Porque é fulano e beltrano. Política, 25%. Responsabilidades e trabalho, 24%. E aí, irmãos, a gente precisa entender que se nós não continuarmos nos alimentando, nós não vamos ser missionais.
você não vai conseguir ser um missionário lá fora. Você não vai conseguir expressar o reino de Deus lá fora. Se você chegar aqui e sair do jeito que você chegou, amanhã você vai falar assim: o que foi a palavra de ontem? Ah, foi um negócio para ser missionário. Não, não quero ser missionário não. Irmãos, você ser missional é você ser uma pessoa envolvida com o Senhor e engajada com Ele. Não é você chegar aqui e amanhã você falar: ah, a igreja foi boa ontem, foi assim. Mas a pizza depois foi muito boa, viu? O lanche depois foi assim, a gente riu, a gente brincou muito. Irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque a nossa vida secular, muitas das vezes, ela é mais importante, e nós falamos dela de boca mais cheia do que falamos do Senhor. E uma coisa que eu tenho prestado atenção, porque eu trabalho muito com ímpio, é uma coisa de falar de que bebeu tantas, de que fez isso, de que tomou tantas, que eu fico olhando e falo: por que a pessoa quer expressar algo que para mim é vergonhoso? A pessoa contar a vantagem que ficou bêbada e caiu, não falava nem coisa com coisa. E muitas das vezes a gente acaba rindo disso. Não, tomei 2 caixas de cerveja ontem, bebi tantas, fulano brigou, fulano vomitou. Irmãos, e o que nós buscamos ao Senhor? O que nós exalamos de Jesus? Eu queria que o violão viesse aqui. Alguém do violão, né? O violão não, o violão já está aqui. Alguém com violão viesse aqui. Joseph, você toca? Por quê, irmãos? Nós precisamos mudar o cenário das nossas vidas. Mudar o cenário dos nossos corações. Entender que o reino de Deus é que vai trazer mudança para as nossas vidas. É o relacionar com Ele que vai trazer mudança para o seu coração. O seu trabalho não muda o seu coração para o bem. O seu trabalho não te leva para o reino dos céus. O seu trabalho não faz você adorar a Deus. Diminui as luzes, por favor, Lucas. Mas eu queria que você fechasse seus olhos agora, deixasse seu celular de lado, e perceba o que o Senhor está querendo te falar hoje. Aonde você tem errado nisso? Você tem se alegrado com a injustiça? Você tem se alegrado com os erros dos outros? Com os pecados dos outros? Eu queria que você essa noite olhasse para onde você deixou de se envolver com Deus, deixou de ser missional e passou a viver só pelas suas próprias forças. Dependa do Senhor hoje, irmãos. Aprenda a depender dEle. Não dependa só das suas forças, do seu intelecto e do que você pode produzir, não. Dependa da sua fé. Dependa do seu relacionamento com Deus. Não com a sua vida natural. Porque ela só vai te trazer algumas coisas. Vai chegar um momento que ela não vai conseguir te suprir mais. Seja homem de Deus. Seja mulher de Deus.
Josa vai cantar uma música aqui. E depois o pastor Paulo vai orar com vocês. Este lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas fale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Este lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor, ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A igreja fique de pé, por favor. Sabe, Deus, para sermos testemunha do Evangelho por meio de palavras em relacionamentos, precisamos, Senhor, da Tua presença em nossas vidas, para que Teu Espírito possa nos capacitar, e assim como essa canção, fluir, Senhor, também para amar o próximo, fazendo a justiça em nossas casas, sabe, Senhor, nos nossos bairros, na nossa cidade, ou seja, participando, Senhor, da vida comunitária,
de uma forma que o nosso testemunho possa fazer a diferença, influenciando aqueles que estão à nossa volta a olhar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, para que tudo aquilo que fomos fazer, sabe, Senhor, façamos todo o possível para viver em paz com todos, como está em Romanos 2, 12 e 18. Também, Senhor, para integrar a fé e o trabalho, com o objetivo de assim se enganjarem na cultura por meio da profissão, ou seja, que a nossa profissão, Senhor, seja executada não pelas leis da terra ou pelas leis da cultura local, mas pelos procedimentos que o reino dos céus nos impõe para se mostrar a diferença no viver, e assim, sabe, Senhor, alcançar, Senhor, aquilo que é necessário para que a igreja possa, sabe, Senhor, ter a revelação correta através da palavra, demonstrando o caráter, sabe, Senhor, demonstrando a identidade de Cristo em cada um de nós, não somente em nós, mas nas nossas famílias. Também pedimos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar fazendo no nosso meio, sabe, Senhor, para que possamos, através da ceia, através, Senhor, da manifestação do Seu amor, através, Senhor, da missão da igreja, estarmos, Senhor, enganjados no processo, sabe, que a cultura local requer de nós, mas demonstrando assim, Senhor, que Tu és Rei, que Tu és, Senhor, aquele que salva, que cura, aquele que liberta. Por isso, Senhor, como está escrito, sabe, Senhor, ali em Marcos 14, a partir do versículo 22, enquanto estava comendo, Jesus pegou o pão, deu graças a Deus, depois partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo: pegue isto, é meu corpo. Em seguida pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus, depois passou o cálice aos discípulos e todos beberam do vinho. Então Jesus disse: isso é meu sangue, que é derramado em favor de muitos, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que isso é verdade, nunca mais beberei deste vinho, até o dia que em beber de novo com vocês um vinho novo no reino dos céus. Então eles cantaram as canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. Vem os elementos da ceia. Aqui Jesus está dizendo que Ele naquele tempo fez esse procedimento para que essa nova aliança fosse estabelecida no nosso meio. E através desse procedimento, Jesus ali na cruz tivesse condições de libertarmos do castigo que merecíamos por causa dos nossos pecados. Todos aqueles que nascem nessa terra de um ventre já nasce direcionado ao pecado, escravo do pecado. Mas Jesus, naquela ação ali na cruz, antes dessa ação da cruz, Ele faz a ceia e chama os discípulos, e aqueles discípulos que Ele chama, indica aqueles que devem participar da ceia. E ali Jesus, fazendo a ceia, Ele já apontando para a cruz, aonde Ele ia ser sacrificado. A partir daquele momento da sacrificação na cruz de Cristo Jesus, seria ali estabelecido uma aliança, aonde nós, pela graça, ou seja, sem nós termos que pagar nada, apenas crer em Cristo, apenas ouvir a voz de Cristo, seria suficiente para a remissão dos nossos pecados. Apresento a vocês o vinho e o pão. Levanta o vinho e o pão. Apresento a vocês o vinho e o pão. Separamos do uso natural para o uso espiritual. Jesus aqui, Ele declara que ao apresentar o vinho e o pão, Ele está dizendo que o vinho é o sangue da nova aliança, que era derramado em favor daqueles que com Ele fosse crer na promessa estabelecida por Deus, que agora é pela graça. Você não precisa estar ali pagando pelos seus pecados, porque Ele estava pagando na cruz pelos nossos pecados. E também o pão é o alimento do céu, é a sua carne. Quem alimentar a sua carne não ia mais depender
das trevas, depender deste mundo para o alimento natural e comum. Mas você agora teria um alimento que vem dos céus, assim como o maná que receberam lá no deserto. Você agora recebe esse maná, e esse maná e este sangue é suficiente para estabelecer essa aliança. Quem pode participar dessa aliança? Aqueles que foram batizados nas águas, aqueles que creem em Cristo Jesus, aqueles que creem na amada igreja do Senhor Jesus, aqueles que creem na santa palavra do Senhor.